Shabbat Shalom, Ravelim, tudo bem com vocês? Olha, hoje a gente inicia mais um módulo, digamos assim, do nosso curso. Nós vamos, ou pelo menos pretendo, de certa forma, responder a uma pergunta muito clássica que a gente faz por que será que quando o Eterno fala conosco, a gente sente, é literal, a gente sente a substância, a gente sente a matéria e parece que assim, aquela fala é tão real, mas tão real, mas tão real, que parece que vai acontecer amanhã. E aí o que acontece? Às vezes, pensei agora em Abraham, vai acontecer 22, 25 anos depois. Por que isso acontece? Essa e tantas outras respostas, ou esta e tantas outras perguntas relacionadas ao tempo, de certa forma, dentro daquilo que o Eterno fala e até a concretização, tudo isso nós vamos ver a partir de hoje no nosso estudo sobre o mundo da emanação. Bem, eu até poderia dizer já de cara por que isso acontece, mas eu confesso que eu fico receosa de você ouvir essa resposta e já sair do vídeo, mas não tem problema nenhum, porque o meu desejo é de fato que você seja abençoado. Então, se só essa resposta já é suficiente para você, ok, não vou fazer nenhum tipo de mistério, já vou te dar essa resposta. Mas antes, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Isso, está aqui. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela para que vocês possam compreender essa resposta que eu vou estar te passando exatamente agora. Então, nós vamos estudar hoje e as próximas 3 aulas, nós vamos falar sobre os Olamot. O que é Olamot? Olamot são os mundos. Então, nós vamos estudar aqui, ó, o número 1 é Atzilut, 2, Beriá, 3, Yetzirah e 4, Asiá. A sigla é a Bia, tá? Atzilut, Beriá ou Briá, Yetzirah e Asiá. Então, esses 4 mundos, eles funcionam. O nome, né? Vamos traduzir para vocês entenderem. A tradução é: número 1, Atzilut é o mundo da emanação. Briá ou Beriá, vou falar Beriá aqui, tá? Essa e na próxima aula eu vou falar Beriá. Beriá é o mundo da criação. 3 é o mundo da formação, que é Yetzirah. E 4, que é o mundo na qual nós estamos, que é Asiá, que é o mundo da ação. Então, Atzilut, ele é o primeiro dos 4 mundos espirituais na Kabbalah. Então, essa questão da Atzilut, né, ser o mundo da emanação, é o nível mais elevado aonde se manifesta a presença divina, pura e sem nenhuma separação. Então, deixa eu voltar minha tela aqui para explicar para você. Pensa o seguinte, tá? Existe um lugar, né, aspas, no espaço, existe um lugar aonde a vontade do sagrado, ela é pura. Pura não é porque é suja, ou porque é sagrada, ou porque é santa, não. Pura é sem limite, sem restrição, sem nada, não, é difícil explicar, eu confesso que é difícil para eu explicar. Vamos imaginar o seguinte, tá? Eu acho que essa resposta cabe. Vamos imaginar o seguinte: você está sozinho, né, numa ilha deserta. E não existe mais ninguém na face da Terra. Vamos pensar assim, tá? Da face da Terra. Não existe ninguém na face da Terra, não existe ninguém no mundo espiritual, só existe você. Você é o detentor de tudo. Tudo. O que você quer, na hora que quer, quando você quer, você faz, realiza e tudo mais. A minha pergunta para você é: quais são as suas limitações? Não vamos pensar, eu estou numa ilha deserta, não tem ninguém ao meu lado. Não, tudo bem. Você está se sentindo sozinho, então cria alguém. Consegue entender? Agora você é Deus, literalmente, tá nesse sentido. Então, assim, você está num local, que aqui eu estou denominando como uma ilha, onde tudo que existe ou não existe é porque você quer. Não existe uma barreira. Até lembrei uma música que diz: pois não há barreiras. Entendeu? Não tem nada
que possa impedir a sua vontade. Você não tem crise existencial, você não vai achar que você está sendo egoísta e que você tem que pensar no próximo. Não existe esse próximo, só existe você. Você faz o que... De novo, você faz o que você quiser fazer, quando quiser fazer, se quiser fazer. Se quiser fazer inteiro, faz inteiro. Se quiser fazer metade, faz metade. Se quiser fazer um terço, faz um terço. Aí, se quer fazer um filho, faz um filho. Mas como se não tem ninguém lá? Você vai criar esse alguém, você vai criar um filho, você pode tudo. Isso se chama absolute. Tudo bem que pra gente, às vezes, mesmo assim, esses exemplos absurdos que eu estou dando agora, nós por si só já temos essa limitação. O Eterno não. Então, quando o Eterno nos dá uma palavra, antes eu dizia, né, que com ela vem o poder de realização. Mas hoje eu já tenho um pensamento, digamos assim, um pouquinho mais elevado. Quando o Eterno nos dá uma palavra... Por exemplo, quando o Eterno nos dá uma palavra no sentido de fazer uma promessa, tá? Quando o Eterno nos dá uma palavra, quando o Eterno nos promete algo, como eu digo, aquilo não vai acontecer, aquilo já aconteceu. Por quê? Porque ele está no atemporal. Passado, presente e futuro é o mesmo instante. Tem um filósofo que diz que nós não temos o hoje, nós temos o agora, nós temos esse instante. E aí, se a gente tiver que aprofundar, não existe futuro, só existe o agora. Tá, o meu futuro já passou, entendeu? Quer dizer, já passou. Então a gente só tem o agora e o passado. Vamos pensar dessa forma? A gente não tem o futuro, a gente tem o agora e o passado. Mas, sem falar de filosofia aqui, apesar de eu adorar a filosofia, o que eu quero dizer para você? Que em Absolute, a vontade do sagrado, não é que aqui no nosso mundo não seja, não é isso. A gente está falando só de Absolute, só existe um mundo, que é o Absolute. Em Absolute, a vontade dele é plena, soberana, não existe nenhuma barreira, claro que não existe barreira para o sagrado, não existe limitações para o sagrado, por favor, tá? Na verdade, se você já está aqui, se você está fazendo esse estudo com a gente desde o início, eu não vou precisar ficar me explicando para vocês, e claro, o Eterno ele é todo poderoso, tá certo? Mas em Absolute, tem outro detalhe, a gente não está falando de Yud e Re, a gente não está falando de Elohim, a gente não está falando de Adonai Tsevot, a gente está falando do Ensof. Em Absolute, a gente está falando daquele que é o ilimitado, é o infinito, é o sem fim, me permita a redundância. Então, em Absolute é isso. Então, quando o Sagrado fala que Abraham, eu vou te dar um filho, você vai ter uma descendência numerosa, aquilo já tinha acontecido. A palavra diz lá em Gileana, Apocalipse, que Yehoshua foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, o mundo não tinha nem sido fundado, o Eterno já tinha visualizado tudo o que aconteceria. Então, para não falar decretado, mas visualizou tudo o que ele queria. Então é isso, a Bíblia fala que o Eterno fala do final das coisas antes do seu começo. E tem um versículo lá em Yeshayahu que fala, antes que clamem, ouvirei. Ou seja, antes de eu clamar, antes de eu... vamos pensar o seguinte, estamos em 2025, ok? Em 2050, se eu chegar até lá, se eu chegar até lá, em 2050, aquilo que eu vou orar, que eu não sei, o Eterno já respondeu. Ou melhor, já ouviu. Antes que clamem, eu ouvirei. Antes dos meus filhos clamarem, vamos falar, antes dos meus bisnetos, ok? Antes dos meus tataranetos orarem, o Sagrado está dizendo que ele já ouviu. E aí ele diz que quando, seja agora, ou seja 2050, ou seja quando os meus netos, bisnetos, tataranetos estiverem clamando, então ele responde. Então isso é o mundo de Absolute. Ele já... Não é que ele sabe de tudo, que sim, ele sabe de tudo. Mas em Absolute só existe o ratzon, né? A vontade, o desejo do sagrado. Só existe o sagrado, o Ensof, tá certo? Então isso deixa eu voltar aqui.
Isso é o mundo de Atzilut. Então é por isso que quando o sagrado fala com a gente, ou te faz uma promessa, você automaticamente já pensa, caramba, vai acontecer ontem, né? Nem amanhã, e nem precisa ser ansioso para isso. Vai acontecer ontem, mas aí vai falando de Abraham, vai levar 25 anos. Ou falando do povo de Israel, né, lá no livro de Irmiarro, 40 anos, depois 70 anos. Isso por quê? Porque nós precisamos, literalmente, estarmos preparados para receber aquilo que o sagrado quer. Então, já te dando a resposta, por que o Eterno fala hoje com a gente e demora a se realizar? Porque nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar aptos para aquilo que Ele tem e quer para a gente. Então, isso é Atzilut, ok? E aí a gente tem Terquilim, Salmo 36, 9, que diz: pois contigo está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Olha só, na tua luz nós vemos a luz. Por quê? Porque o Eterno, não posso dizer que ele é luz, porque a gente não tem como, ele não pode ser o que ele criou, tá? Mas ele é a fonte de toda a luz. Ele mesmo disse, olha, haja luz. Então ele criou a luz, ele não pode ser o que ele criou, né? Eu não consigo me criar, não tem como. Mas enfim, então assim, mas quando a gente vê o Eterno, né, que vamos colocar assim didaticamente uma fonte de luz, então a gente consegue ver luz. E se a gente consegue ver luz, aí a emanação, né, emanar dá essa ideia, né, dessa energia que gera vida e que ilumina. Então, quando a gente vê a luz do sagrado, automaticamente a gente consegue caminhar. Então, Atzilut representa o estágio em que a vontade divina foi diretamente, tá, do Ensof, do infinito. Então, e essa vontade, ela não é, como eu já falei antes, obscurecida por limitações ou filtros. Então, assim, em Atzilut não há separação entre o Criador e a criação, apenas a manifestação direta dos atributos divinos que são as Sefirot. Então deixa eu pegar essa parte aqui de novo, que essa aqui é muito importante. Em Atzilut não há separação entre o Criador e a criatura. O que isso significa? Você sabe que, e aí a gente precisa entender que o próprio Yeshua fala que o Eterno é um, né, indivisível, não existe três deuses, né? Isso é idolatria, politeísmo, eu ia falar poligamia. Isso é politeísmo. Então, assim, só existe um Yud Revav He, só existe uma Elohim. Só que em Atzilut, né, o Mashiach, ele tem uma alma tão elevada, mas tão elevada, que a gente já estudou aqui falando sobre os níveis das almas e vamos falar novamente, que é o nível de Eridá. Então, em Atzilut, porque o Mashiach está em Atzilut, não existe separação. Então, aí ele é um consagrado. Por quê? Porque ele é uma criatura do sagrado. Então, em Atzilut não há separação. Se eu estiver em Atzilut, eu sou uma consagrado. E isso é interessante, sabe? Isso é um divisor de águas. Não significa que o Mashiach é Deus. Significa que ele tem um nível de alma tão elevada que ele conseguiu chegar ou estar e ficar em Atzilut. Então, em Atzilut não há divisão entre criatura e criador, ou entre criador e criatura. Tudo é uma coisa, permita a palavra coisa, tá? Tudo é uma unidade. Então, em Atzilut, todo o mundo, todas as pessoas são uma consagrado. Então, tanto é que lá em Terquilim 82, 6, eu estava estudando sobre isso esses dias, vós sois Elohim, sabe? Vós sois deuses. Por quê? Porque quando, claro, né, quem sou eu na fila do pão, me permite a expressão aqui, para dizer que eu chegaria em Atzilut, mas esse é o alvo, esse é o objetivo, que nós, eu e você, cheguemos em Atzilut. Onde eu quero chegar? Que em Atzilut não há separação. Então, quando o Eterno dá uma palavra, ela é tão ele, entende? Ela é tão ele, que a gente pensa que ele, Yeshua é a palavra, né? Então, essa palavra, ele é tão o sagrado, que a gente pensa que é o próprio sagrado.
Tá? Então é esse nível de unidade que existe entre criador, que é o sagrado, e a criatura. E claro que lá em Atzilut estão o quê? Estão as suas Sefirot, que é o quê? É Keter, que é coroa, que é onde Yeshua está. Temos aqui depois Hormá e Biná. Se você ainda não viu, é justamente o módulo anterior, tá? Se você está vendo aqui no YouTube, é o módulo anterior. Sugiro que você veja. Eu devo deixar linkado aqui, mas é só você olhar as aulas anteriores ou então ver na playlist Árvore da Vida ou Sefirot, alguma coisa assim vai estar lá, tá? Então é isso que é Atzilut. Então em Atzilut a gente tem o quê? A vontade suprema, a vontade única, a vontade indivisível. Não existe as vontades, não existe os desejos, existe o desejo, existe a vontade, tá? Eu tô falando didático, tá? Mesmo que o Eterno tenha 50 vontades, cada vontade ela é única, indivisível, suprema, plena, ok? Então isso é Atzilut. Bom, a gente também pode aplicar Atzilut na nossa vida. De que forma? Compreendendo que Atzilut nos ajuda a refinar os nossos pensamentos e intenção. O que isso significa? Que quando... que tipo de refinamento é esse, né? É tornar a minha... Já falei errado. Já falei errado. Não é tornar a minha vontade uma com a vontade do sagrado, entendeu? Já falei errado. Em Atzilut não existe a minha vontade. É simples assim. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, uma situação, mas todavia seja feita a tua vontade. Então, em Atzilut, desculpa, tá? Tô aqui pedindo desculpa para vocês, não existe a minha vontade, só existe a vontade do sagrado. Então, como eu manifesto Atzilut? Morrendo. Simples assim. Eu tenho que ir pro madeiro? Não. É deixando de existir. O Rav Davi Shantov, ele fala uma coisa muito, muito, muito fantástica. Ele diz assim, Yeshua não morreu por nós. Yeshua deu a vida dele por nós. Porque olha só, qual é a diferença de morrer e dar a vida? Ambos não morreram? Sim e não ao mesmo tempo. O que Yeshua fez? Ele simplesmente deixou de fazer aquilo que ele queria. Ele deixou de viver a vida que ele poderia ter vivido simplesmente para que a gente pudesse viver. E claro que esse poder viver não é ir para balada, não é fazer o que a gente quer. Poder viver é ter esse exemplo de também não viver para que outros também não vivam para então ter vida. Então assim, entendeu isso? Quando eu não vivo aquilo que eu quero viver, então eu passo a ter vida. Então isso é um nível de Atzilut. Se a Hadassah quer viver em Atzilut, o que a Hadassah precisa fazer? A Hadassah precisa não viver. Para que eu, Hadassah, né? Não posso falar de você. Para que eu entre no nível de Atzilut, eu preciso deixar de existir. Não estou falando de morrer, não estou falando de perder a vida física, ok? Eu espero que vocês estejam entendendo. E claro, deixa eu deixar aqui isso registrado para o YouTube. Isso daqui é um curso de cunho espiritual. A linguagem que eu estou usando aqui é metafórica. Não estou incentivando ninguém a tirar a própria vida. Muito pelo contrário, eu estou incentivando que todos nós vivamos a vida que o sagrado determinou para nós aqui na terra, não é no céu. Não estou incentivando ninguém a tirar a vida para ir para o céu. Muito pelo contrário, nós não vamos para o céu, só para deixar claro. Nós vamos permanecer nessa terra aqui. Mas isso é para um outro dia, tá? Então, a teologia do arrebatamento, vocês já viram que não existe isso na teologia de Yeshua. Então,
Isso eu queria deixar claro aqui, porque a gente já teve problema com outros vídeos que pessoas que não fazem parte, né, e que não nos acompanham, não entendem a nossa linha de pensamento, não entendem a cultura judaica, então denunciaram nossos vídeos, a gente teve alguns problemas. Então não é disso que a gente está falando, tá? Isso aqui a gente está falando de quê? Por exemplo, tá? Eu quero comer carne de porco. Isso, vida para mim é comer carne de porco. Vida para mim é comer camarão. Isso não é vida segundo a Torá, ok? É disso que eu estou falando, YouTube e todos os demais que porventura não conseguiram entender. Então, Yeshua não comeu carne de porco, Yeshua não comeu camarão. E também ele não teve vontade de fazer isso. Mas, hipoteticamente, supondo que... Tentando dar um exemplo clássico aqui, para a gente não ter problema, supondo que ele sentiu vontade de comer carne de porco, supondo, tá? Ele sentiu vontade de comer carne de porco, então ele negou a sua vida, negou a sua vontade para viver a vontade do sagrado que disse, não coma carne de porco, não coma um camarão. Isso está lá em Levítico, a partir do capítulo 19. Resumindo para vocês, ok? Se você caiu aqui de paraquedas e não entende aquilo que a gente quer pontuar. E também para que o YouTube tenha isso registrado. Bom, dito isso, vamos dar sequência aqui. Então, nós devemos buscar agir como reflexos da luz divina, alinhando nossas ações com os valores elevados. Então, se eu quero viver em Atzilut, eu preciso, assim, o que eu quero? Tá? Isso é uma coisa muito interessante. Olha, eu quero ser psicanalista, ok? Você quer ser psicanalista? Eu atuo como psicanalista, tá? Eu quero ser psicanalista. Posso ser psicanalista, desde que a minha intenção seja, através da psicanálise, levar vida para as pessoas. Então, você pode fazer o que você quiser. Sabe, por exemplo, estou dando exemplo aqui, o ex-jogador de futebol Kaká, né? Quantos meninos querem jogar futebol, mas quantos deram o exemplo que ele deu? Então, o jogador Kaká, ex-jogador Kaká, ele foi uma excelentíssima referência para o mundo esportivo. Ele foi luz aonde ele estava e é luz até hoje. É disso que nós estamos falando. Aspas mesmo, tá? Porque me veio um exemplo agora aqui, algumas pessoas vão cometer atos ilícitos e oram para que o Senhor abençoe. Não, isso não existe, tá certo? Então, assim, aspas nesse sentido. Então, não importa o que você vai fazer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Eterno. Então é isso. O que você quer? Para esse vídeo, responde. Vamos falar profissionalmente, por exemplo? Qual é a profissão que você quer seguir? Ou qual é a profissão que você exerce hoje? Quer realmente ser e manifestar a luz do sagrado aonde você está? É simplesmente fazer isso para a glória de Hashem. Outra questão também é que quando a gente pensa na psicanálise, a psicanálise ela vai sempre buscar o eu ideal, que é um estado em que a nossa essência reflete nossa verdadeira identidade interior, tá? Nossa verdade interior, sem distorções do ego. O que isso significa? Que a gente consegue ser a gente. Ragazza, que novidade é essa que você está contando? É claro que eu sou eu, não, você não é você. Você não é você. Você é um produto do meio que você viveu e vive hoje. A minha pergunta é, quem é você? Eu pergunto para os meus analisandos o seguinte, essa decisão, quem está tomando? É a sua mãe, é o seu pai, é o seu vizinho, é o periquito, é o papagaio? Quem está tomando essa decisão? Porque nós não somos nós. E quando a gente passa por um processo analítico, qual é o objetivo, digamos assim, tá? É a gente, de fato, ser quem nós somos. E sim, nós não somos, eu vou falar até diferente, nós não somos quem o Eterno projetou, ansiou e deseja que nós sejamos.
Por isso que, a segunda resposta, por isso que, entre o que o Eterno fala, entre o que o Eterno nos promete, entre o que o Eterno diz que quer fazer com a gente e vai fazer, até aquilo acontecer, nós precisamos ser e precisamos estar aonde Ele quer que a gente esteja. Isso eu lembrei de quem agora? Eu lembrei de Yosef. O Eterno deu a ele 20 e tantos anos atrás, José, o Eterno deu a ele um sonho onde os milhos, né, se prostravam diante dele, onde o sol e a lua se prostravam diante dele, só que ele ainda não era quem o Eterno queria que ele fosse, e ele não estava no lugar que o Eterno queria que ele estivesse. Então, essas duas coisas, dentre tantas outras, essas duas coisas precisam acontecer para que o Ratzon, né, para que a vontade do Eterno, de Atzilut, aconteça na nossa vida. Nós precisamos ser o ideal, sabe? O ideal do sagrado, esse sujeito que o sagrado projetou, deixa eu gestar aqui a câmera, que o sagrado projetou e que ele quer que a gente seja, é esse eu ideal, a gente precisa ser esse eu que ele idealizou e está no lugar que ele quer que a gente esteja. Então eu não sei onde você está agora, mas a pergunta é, será que eu e você estamos no lugar que ele esteja? Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu estava em João Pessoa, como vocês sabem, e eu vou de verdade falar. Eu falei para os meus filhos todo santo dia, e o sagrado, mais do que ninguém sabe disso. Eu não queria voltar para o Rio de Janeiro. Eu estava literalmente no paraíso em João Pessoa. Não estou falando de violência, não. Eu estou falando de questão até de saúde mesmo. Em João Pessoa eu não espirrava todo dia de manhã. Em João Pessoa eu não tinha rinite alérgica. Em João Pessoa eu estava zen, sabe? Você estava zen. Eu não queria. Em João Pessoa eu estava... Gente, eu estava no Éden. Em João Pessoa eu estava no Éden. E o Eterno mandou eu voltar para o Rio. Ele já vinha falando comigo várias vezes, um bom tempo, e eu relutando. Por quê? Porque eu não estava em Atzilut. Até que vim para o Rio. Tô no Rio e assim, desapego total, tá? Não tô... Claro que eu sinto saudade do paraíso que era João Pessoa, mas estou tranquilamente no Rio. O que eu quero dizer? Que agora que eu estou no Rio, eu estou vendo outras coisas acontecerem que eu não via em João Pessoa. Porque agora eu estou no lugar que agora o Eterno quer que eu esteja. Então as pessoas me perguntam, você vai ficar... Voltou de vez? Eu falo, nunca é de vez, porque eu sou uma shalia, né? Eu sou uma enviada do sagrado, uma missionária. Então eu sempre digo, eu estou aqui até a segunda ordem. Quando eu estava em João Pessoa, eu falava pro pessoal o seguinte, olha, quando eu sair daqui, eu quero ir para Portugal. Depois que eu comecei a estudar um pouquinho mais de cabala, eu falei, opa, quero ir para Espanha. Mas eu dizia, quando eu sair daqui, eu vou para Portugal. O que o Eterno fez? Volta para o Rio. Existem coisas para você finalizar no Rio. E eu estou agora no Rio de Janeiro. Tá certo? Então, claro que o Eterno sabe qual seria o tempo que eu obedeceria, mas não, o ideal é que não haja, aspas, essa briga. Por quê? Porque eu estou muito viva, eu preciso morrer. Eu preciso, sabe, assim, mortificar a carne. Vou mudar a expressão aqui. As minhas vontades, os meus desejos, eles precisam deixar de existir. E é isso que precisa acontecer com você também. Você acha que eu estou falando só para mim? A gente vai apanhar juntos hoje. Tá certo? Bom, as Sefirot em Atzilut, que é a estrutura da emanação. As Sefirot em Atzilut não são entidades separadas, mas aspectos da vontade divina fluindo harmoniosamente. Então, deixa eu compartilhar aqui. Eu já compartilhei com vocês. Deixa eu até mudar essa imagem aqui, só um segundo. Não precisa não. Aqui a gente tem todas as Sefirot. A gente tem Keter, Hormah, Binah, Hesed, Gevurat, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod e Malhut.
E aí a gente tem dividido nos 4 mundos. Quando a gente pensa em Atzilut, que é a vontade, né, tudo é indivisível, não existe essa separação. Consegue entender? Porque tudo só existe o sagrado. Em Atzilut só existe o sagrado. E nós existimos nele como uma energia, sabe? No mundo das ideias. Estamos todos dentro dele. Então, não existe... por isso que uma das páginas que a gente tem é o Macom, né? Que o eterno é o lugar. Então, não existe, por exemplo, o Rio de Janeiro, não existe João Pessoa, não existe Suíça, não existe Estados Unidos, não existe, existe uma coisa só. Só existe o sagrado. Outro milvador, né, que eu não sei falar direito. Só existe o sagrado, nem eu existo, só existe ele. Então, quando a gente está em Atzilut, só existe ele. E todos nós estamos nele. Não existe um lugar, ele é o lugar. Onde nós estamos agora? Eu não estou no Rio de Janeiro, eu estou nele, quando a gente pensa em Atzilut. Agora, fazendo essa divisão dos 4 mundos dos Olamot, a gente tem o quê? A gente tem Keter, Hormá e Biná em Atzilut. Então, quando a gente pensa nessas 3 Sefirot, você já estudou sobre elas, mas a gente vai fazer só uma outra perspectiva aqui. Hormá, que é a sabedoria, é a intuição pura, o lampejo inicial da compreensão. Então, Mishlei, Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da Hormá, é o princípio da sabedoria. E quando a gente pensa na liderança, a liderança ela precisa ter o quê? Precisa ter Hormá, precisa ter sabedoria, porque a sabedoria se manifesta na visão estratégica e na capacidade de perceber padrões antes dos outros. Líderes e servidores como Yeshua viam além das aparências e ofereciam soluções profundas. Então, isso aqui é uma coisa interessante, que é o seguinte: eu estava pensando e até queria fazer um vídeo e na verdade eu nem consigo fazer, né? Porque fica aqui tudo nos estudos e que bom que isso acontece. Eu estava pensando o seguinte, que nós, né, eu estou te colocando na berlinda junto, né, que claro que essa palavra foi para mim, mas nós, já falei, você vai apanhar junto comigo hoje, nós não estamos prontos para fazermos coisas grandes para o sagrado. Nós queremos, é tudo que a gente mais quer, fazer coisas grandes para ele, mas nós não estamos prontos. Sabe por quê? Porque nós... né? Agora eu vou falar diferente, porque eu me importo com a opinião do outro. Já parou para pensar? Já observou isso? Imagine o seguinte, tá? Vamos pegar aqui os grandes, não vamos falar de mim e de você não, vamos pegar os grandes. Quando o Santos Dumont pensou em fazer o avião, quantos tapinhas nas costas ele recebeu dizendo, cara, tô contigo? Quantos? Quando Abraham, né, que até então era Abrão, né, Avram, quando ele falou assim, olha, a gente vai sair da nossa terra, da nossa parentela, da casa dos nossos pais, porque o sagrado disse que vai nos dar uma descendência numerosíssima, ele já tinha 75 anos. Quantos deram tapinha nas costas dele e falaram assim, cara, tô contigo, vai lá, se o Senhor falou contigo, ele vai fazer. Quantos falaram, tá entendendo onde eu quero chegar? Quantas pessoas apoiaram as grandes referências? Quantas? Vou dar um exemplo absurdo aqui que eu não sei se aconteceu ou se não aconteceu, mas eu estou chutando. Em algum momento da vida dele, quando criança, na adolescência, na juventude, na faculdade, não sei. Em algum momento da vida dele, Barack Obama falou assim, eu vou ser presidente dos Estados Unidos. Quantos deram um tapinha nas costas dele e falou, cara, tô contigo, com certeza você vai ser. Quantos deram um tapinha nas costas de Gandhi, de Buda e de Mandela, quantos? Coloca aqui nos comentários, quantos vocês acham, sério, coloca aí nos comentários, quantos que vocês acham que deram um tapinha nas costas dessas pessoas dizendo, olha, cara, tô contigo, caramba, tô contigo. Quantos? Vou ousar dizer que um. A maioria disse, isso é loucura.
Isso não vai acontecer. O Senhor não falou contigo. Tu tá falam para mim, gente, que não sou ninguém na frente do pão. Você está ficando doida, não é por aí. Tá todo mundo fazendo diferente. Você vai querer fazer tal coisa se tá todo mundo fazendo não sei como. Consegue entender? É isso. Opa, calma, deixa eu ajustar aqui, pessoal. Opa, aqui foi. Foi, só um minutinho. Essa. Foi. Então, todos disseram que não é por aí não. A maioria está indo para a direita e você quer ir para a esquerda? A maioria, é porque eu pensei em questões políticas, a maioria está indo para a esquerda e você quer ir para a direita? Cuidado, porque a maioria não vai te apoiar. E aí eu estava pensando que eu não estou pronta para fazer aquilo que o sagrado quer, por quê? Porque a maioria não me dá tapinha nas costas dizendo, olha, estou contigo. Isso aconteceu com todos os profetas da Bíblia. E por que vai acontecer diferente comigo e com você? Você está conseguindo entender o que eu quero dizer? Se o Eterno falou algo contigo, você só precisa de uma pessoa te apoiando. Você e eu. Tô falando para mim. Eu só preciso... Opa! Perdão, pessoal. Eu só preciso de uma pessoa me apoiando. Só uma. Não é meu marido, não são os meus filhos, não são os meus pais, não são os meus melhores amigos, não é ninguém. Eu só preciso do Eterno me apoiando. Só disso. E aí, de novo, eu já saí de Axilute novamente, porque o Eterno não tem que me apoiar nas minhas decisões. É eu que tenho que apoiá-lo, digamos assim. É eu que tenho que aceitar as decisões dele. Eu gostaria que você colocasse nos comentários se você está entendendo. Pode falar assim, ó, estou entendendo. Ou #recebo, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente está em Biná, Biná, né, que é o entendimento, a gente começa a desenvolver a análise da sabedoria. E aí, Misley 3,19 diz, com o entendimento ele estabeleceu os céus. Como é que a gente aplica isso? Aí a gente já vai para a psicanálise. Na psicanálise, Biná é como a interpretação analítica, onde insights se transformam em compreensão profunda. Líderes eficazes sabem processar informações antes de agir. A psicanálise, ela por si só, por definição, já fala que é a arte de interpretar, entende? Então a gente, cada sessão, cada processo analítico, ou a cada momento, a gente vai recebendo um lampejo aqui, outro ali, outro acolá, e aí a gente consegue montar esse grande quebra-cabeça que está dentro do nosso inconsciente. Então binário é isso, Hormá, que é a sabedoria, tem lá o insight, porém Biná, o que ela faz? Ela vem com lampejos desse entendimento. Então, de novo, os líderes precisam ver antecipadamente, e se ele viu antes, ninguém vai acreditar, até que aquilo se materialize. E 2, a gente precisa pegar as peças para encaixar nesse grande quebra-cabeça. E aqui a gente tem uma outra coisa, pessoal, que não aparece. Temos aqui a primeira Sefirá, que é Keter, depois Hormá e Biná. E aqui no meio... nessa, quase que na divisão aqui que aparecer o fundo preto, a gente tem Daat, tá? O que é Daat? Alguns vão chamar Daat da Sefirá invisível, mas Daat é o conhecimento experiencial. Ou seja, Daat, além de tudo, ela vai conectar o cérebro direito com o cérebro esquerdo. Daat, que é a Sefirá do conhecimento, conheçamos e prossigamos em conhecer a verdade, e conhecerão a verdade vos libertará. Quando fala de conhecer, pensando em termos de código, Abraham conheceu Sara, Isaac conheceu Rivka. Está falando sim de uma relação sexual, mas ali esse conhecer, né, dessa intimidade profundíssima é Daat, tá certo? Então, Daat, ela é a união de Hormá com Biná, onde vai transformar a sabedoria em ação. Ok? Então, isso daí é
Da'at. Aí a gente tem também Hesed, pensando que todas elas são uma só em Atzilut. E tem outro detalhe, tá? Dentro de cada Sefirá existem as outras 9 Sefirot. Mas isso é um outro assunto, só para vocês entenderem. Porque a gente está dividindo aqui nos mundos, mas quando a gente pensa em Atzilut, é uma coisa só. Só é o eterno, tá? Então, todas as Sefirot é o quê, pessoal? São os seus atributos, são as suas emanações, tá? E aí tudo isso está unificado nele. Então, quando a gente pensa em Hesed, que é a bondade, é o quê? É o amor incondicional. E aí a gente tem Tehillim, Salmo 145:9, que diz: o Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as coisas. Você consegue perceber que eu vou dar uma pausa aqui, no sentido do que eu estou falando, e vou voltar. Quando a gente está em Atzilut, que só existe o eterno, aspas, tá? Eu não existo como aqui, né, como eu estou aqui agora. Em Atzilut só existe o sagrado. Então, por ele ter o atributo da bondade, ele nos criou. Por ele ter, assim, os atributos, sabe? Todos eles, como é que eu posso dizer? Estão no eterno. Eu ia falar que compõe o eterno, mas se eu falar que compõe o eterno, vai dar a ideia de que se não tiver o atributo de Hesed, ele não existiria. Não é isso, eu não consigo explicar para vocês. Mas todos os atributos, né, as Sefirot, todas elas fazem parte do eterno. Ou só existe, obrigada, Senhor, as Sefirot, os atributos só existem porque o sagrado existe. Só existe bondade. Eu vou até colocar aqui e eu vou... Opa, calma aí. Vou colocar aqui e vou lá de cima. Só existe Keter, que é a coroa, né? A realeza. Só existe realeza porque existe o eterno. Hormá, só existe sabedoria porque existe o eterno. Biná, só existe entendimento porque o eterno existe. Hesed, bondade, amor incondicional. Só existe Hesed, bondade, né? Só existe amor porque o eterno existe. Só existe Gevurá, que é a justiça do sagrado, a disciplina e limites porque o eterno existe. Só existe beleza, que é Tiferet, porque o eterno existe. Consegue entender? Então, só existe vitória, Netza, porque o eterno existe. Só existe Rod, esplendor, porque o eterno existe. Só existe fundamento, que é Yesod, porque o eterno existe. E só existe Malhut, que é o reino. Olha só que interessante, né? Keter é a coroa e Malhut é o reino, os extremos, né? Só existe Malhut, só existe um reino porque existe uma coroa, né? Porque existe o eterno. Então, isso é uma coisa interessantíssima para a gente entender. Então, os atributos existem, as sefirotes existem, por quê? Porque o eterno existe, tá? Bom, para a gente partir aqui para a nossa conclusão e fazer a nossa meditação, como que a gente pode caminhar em Atzilut? Vaikra 19:2, que é Levítico. Sede santos, porque eu sou santo. Então, sede é muito mais do que ser puro, entende? Sede separado, seja o lugar, como eu sou o lugar, sabe? Seja nesse lugar, no seu lugar, né? Que é o interno, né? Só deve existir bondade onde você está, ou melhor, só deveria, na sua comunidade, pensando no local que você está, tá? Só existe Hesed porque você está ali. E se não existe Hesed, você deveria manifestar o Hesed. Consegue entender? Só existe justiça onde você está porque você está ali. E se não existe, deveria existir porque você está ali. Ou seja, você e eu somos responsáveis por aquilo que está acontecendo onde a gente está. É simples assim. Se não existe... Vou pegar aqui de novo para você. Só um minutinho. Se não existe realeza, se não existe sabedoria, se não existe entendimento, se não existe amor incondicional,
se não existe justiça, se não existe harmonia, se não existe vitória, se não existe esplendor, se não existe fundamento e se não existe realeza, isso significa que você não está aí. Isso significa que eu não estou aqui. E a pergunta que não quer calar é: aonde a Radassa está? Aonde você está? Caramba, Baruch Hashem. Adão, onde você está? Eu não tinha pensado nisso não, tá? Baruch Hashem por isso. Aonde você está? Se aonde eu estou está um caos, eu não estou ali. Se eu não estou ali, aonde eu estou? Na psicanálise, a gente tem o tempo, né, de Lacan, o tempo lacaniano, que a gente chega no ápice da sessão e a gente para a sessão, porque qualquer coisa que a gente falar a partir dali vai literalmente tirar o foco do que a gente estava falando. Então, a gente vai terminar esse estudo nesse tempo lógico aqui de Lacan, e essa é a pergunta. Radassa, aonde você está? Se no local que eu estou, as coisas não estão favoráveis como, vou falar diferente, como eu gostaria que estivesse, de novo. Se no local que eu estou não tem realeza, não tem sabedoria, não tem entendimento, não tem rede de bondade, generosidade, amor, não tem entendimento, não tem harmonia, beleza, não tem vitória, não tem esplendor, que também é comunicação, não tem fundamento, fundação, que é alicerce. Se não tem um reino, e já que nós fomos feito reino de sacerdotes, a pergunta é: aonde eu estou? Bom, agora a gente... Eu te sugiro, antes de a gente entrar na meditação, eu te sugiro que você passe essa anotação e você coloque, imprima, sabe? Faça uma faixa, coloque aí na sua casa, coloca seu nome e a pergunta: aonde você está? Ok? Radassa, aonde você está? Bom, agora indo para a nossa meditação, eu vou pedir que você sente confortavelmente, coloca as suas mãos assim sobre sua coxa, né, sobre o seu joelho, na posição de receber, que você possa agora fechar seus olhos, respirar profundamente 3 vezes. Quando você respirar, você vai segurar o ar 2, 3 segundos, você vai inspirar energias positivas, você vai inspirar, né, o sagrado, e vai eliminar toda a tensão, toda a preocupação, todo o nervosismo, tá bom? Então, vamos para a nossa meditação. Então, você vai agora, essa nossa meditação, ela tem como objetivo nos conectar com a Atzilut e, claro, com a liderança servidora de Yeshua. Então, escolha um local bem tranquilo. Então, vamos lá. Respire profundamente algumas vezes. Essa meditação todos podem fazer, tá? Porque nós não vamos fazer com os nomes do sagrado. Então, eu só peço que você não faça deitado, porque se você fizer deitado, o seu cérebro vai assimilar que você quer dormir. Então, fique de fato sentado. Escolha um local confortável para que você possa estar. Ok? Então, vamos nós. Feche os seus olhos,
a gente vai agora literalmente se abrir para a luz de Atzilut. Feche seus olhos, respire profundamente 3 vezes. Quando você inspirar, você vai inspirar a presença divina, vai segurar 2, 3 segundos o ar e vai expirar todas as preocupações. Quando você for soltar o ar, solta bem devagar, elimina todo o ar que estiver dentro de você. Agora você vai se imaginar cercado por uma luz dourada e azul celeste, a luz da emanação do mundo de Atzilut. Sinta-se envolvido por essa luz. É a luz da sabedoria divina, da compaixão e da verdade. Você está diante de uma porta iluminada. Ela não se abre para fora, mas sim dentro de você. Agora, mentalmente diga: eu me abro para a verdade. Eu me abro para a sabedoria. Eu me abro para a presença divina. A porta se abre e você entra em um espaço de pura paz. Aqui tudo é claro, nada está oculto. Você sente que está no nível mais elevado da consciência, onde não há medo, dúvida ou separação. Agora, a gente vai ativar a luz das Sefirot no seu interior. Agora, imagine que diante de você surgem 3 raios de luz, representando as primeiras emanações de Atzilut. Se você não conhece, está aqui na tela, você pode abrir os olhos e ver, que é Keter, realeza, Hormá, sabedoria, e Biná, entendimento. Hormá, que é a sabedoria, uma luz branca e brilhante, toca sua mente. Você obtém uma intuição profunda, um entendimento além das palavras. Algo que antes era confuso, agora faz sentido. Mentalize: eu recebo a sabedoria divina. Eu vejo além das aparências. Agora a gente vai para Biná, que é entendimento. Uma luz azul, serena, toca seu coração. Você sente a conexão entre as coisas. Compreende como tudo se encaixa. Agora mentalize: eu compreendo os caminhos divinos. Eu permito que a verdade se revele em mim. Agora, para que a gente possa conectar, formar, combinar, a gente vai ativar Keter, que é o conhecimento experiencial em você. Uma luz dourada, imagine isso, tá? Uma luz dourada desce até sua alma. Você sabe, com todo o seu ser, que está conectado à fonte, que é o sagrado. Não há mais separação. Mentalize: eu sou um reflexo da luz divina. Eu manifesto a verdade em minhas ações. Agora, respire profundamente e absorva essa luz. Agora nós vamos nos conectar com a liderança servidora, o caminho de Yeshua. Agora, imagine-se caminhando por uma estrada dourada. No horizonte, você vê uma figura. É Yeshua, radiante, sereno. Ele olha para você com olhos cheios de compaixão e ele diz: o maior entre vocês será servo de todos. Nesse momento, você sente que a verdadeira liderança não é sobre poder, mas sobre servir. Imagine-se diante de pessoas que precisam da sua luz. Talvez seja alguém da sua família, do seu trabalho, da sua comunidade. Você vê seus rostos? Agora pergunte-se: como posso servir hoje?
Como posso levar luz ao mundo ao meu redor? Respire fundo e deixe essa resposta surgir dentro de você. Agora, para encerrar, nós vamos retornar totalmente transformados. Agora, lentamente, traga a sua atenção de volta ao presente. Sinta seus pés tocando o chão, sinta o ar ao seu redor. Com um sorriso no rosto, mentalize: eu sou um canal da luz divina. Quando estiver pronto, abra os olhos. Eu quero sugerir que você faça essa meditação durante essa semana todos os dias, que você dê uma pausa, você pause o vídeo para que você possa esperar o seu tempo. Aqui a gente não pode ficar muito tempo, né? Mas que você espere o seu tempo para ter cada resposta, para ter cada insight. Se você quiser, você pode colocar uma música suave de fundo. Eu particularmente não gosto, tá? Eu prefiro ficar o mais neutra e pura possível, mas cada um tem a sua forma de se conectar. E que você anote, adquira o hábito de anotar ou gravar, como eu faço. Eu gravo no celular todos os insights e coloco data e depois eu catalogo tudo isso, tá bom? Então, que o sagrado continue abençoando você e a sua família. Mais uma vez, Shabbat Shalom e até o próximo estudo, que será Beriá.